Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra e eu te convido a ficar os próximos minutos aqui conosco na sua rádio e TV Lula na Veia. Hoje temos notícias muito tristes que vêm do outro lado do mundo, né? Fizemos aí alguns dias de piadinhas, como sempre, né? No Brasil tudo vira piada, mas a comparação é séria, né? Estou falando a respeito do Afeganistão, um país que está em crise por diversos motivos, e eu quero ver se eu trago amanhã de forma mais detalhada um pouquinho da história deste país para que vocês possam compreender os motivos que levaram a esta crise. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil para que a gente possa comparar com o Afeganistão amanhã, durante esse programa que a gente vai tentar esclarecer a quem não conhece a história daquela localidade. Estamos vivendo aqui em nosso país uma inflação de 9,8%, 16 milhões de desempregados, a volta do país para o mapa da fome e o que a gente vê de política pública sendo feita para mudar este cenário de pobreza e de desigualdade social. Nós temos visto apenas atitudes, reformas que prejudicam a classe trabalhadora. A reforma trabalhista, que nos tirou direitos, a reforma da Previdência, que nos tirou direitos previdenciários, que aumentou o tempo de contribuição para que nós consigamos nos aposentar e que, através do cálculo, ainda diminui mais o que é pago como aposentadoria. Agora estamos ameaçados pela reforma administrativa, que, como já tivemos oportunidade de falar, tira direitos trabalhistas, achata salários e oficializa a rachadinha, entre outros prejuízos. Então, é necessário se faz que nós consigamos fazer algumas reflexões sobre a desigualdade social no Brasil. O Brasil caiu de 6ª economia mundial para a 12ª e continua em queda livre. A desigualdade social, ela acontece no mundo todo, não só no Brasil. O problema é onde esta desigualdade social, ela é maior, né? Ela é mais perversa. Quanto maior as distâncias entre as classes sociais, maior a desigualdade social. E isso traz a violência e a miséria como um todo. Em alguns países, esta desigualdade social é motivo de guerra, né? E aqui no caso do Brasil, ainda não temos uma guerra civil provocada pelas desigualdades sociais, mas nós temos um aumento da violência e da criminalidade gerado em função principalmente, né, pela impunidade da lei, que a lei só vale para pobre, né? E pelas necessidades básicas de boa parte dos criminosos que estão hoje presos em penitenciárias, né? A falta de escolaridade, a falta de saúde e as necessidades básicas em relação à alimentação. Isto justifica o crime? Claro que não,
mas é compreensível ver pessoas lotando as penitenciárias para tentar, através da criminalidade, diminuir as nefastas consequências da pobreza e da desigualdade social. Enquanto nós vemos esta desigualdade se perpetuar através da corrupção da elite e do governo federal. Então, ontem nós estávamos falando o quanto é importante que a gente discuta sempre a respeito, dos crimes de racismo que estão muito associados também a esta desigualdade social, já que o crime de racismo condena, pessoas por conta de preconceitos a terem empregos com menores salários ou empregos informais, que não lhes garante toda a questão que vem junto do INSS. Então hoje eu separei um artigo e vou pedir para você, se você não está me assistindo pelo celular, deixe seu celular do ladinho, que hoje nós vamos falar qual é a tua posição dentro do teu estado e do teu país em termos salariais. Encontrei um site bem bacaninha para mostrar a realidade do Brasil. Então vamos lá. Desigualdade social, um problema sistêmico e urgente, ou seja, ele vem do nosso sistema econômico, Este artigo eu tirei do Politize e vocês podem encontrar lá no site www.politize.com.br. A desigualdade social é um tema presente desde a escola, quando se colocavam as diferenças econômicas e de tratamento na sociedade, até a faculdade, onde se aprofundam os conhecimentos sobre a área. Mas, afinal, o que é e como surge a desigualdade? Então, este artigo tem como objetivo responder esta questão. Nós vimos que o Brasil já nasce um país endividado, Vimos também que a abolição da escravatura, como ela foi feita, ela marginaliza um número maior de pessoas na nossa sociedade desde o fim do século XIX e que esta pobreza, miséria vem se perpetuando e passando de geração a geração até os dias de hoje. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar dos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social destas pessoas, além de seu acesso a direitos. Falamos sobre isso ontem também, Como acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. Sociedades em que as pessoas são diferentes,
optam por vestir roupas de determinado jeito ou viver sua vida de maneiras diferentes, não são formas de desigualdade, né? E sim de diversidade. É preciso que a gente não confunda as coisas, né? Se nós compararmos a vestimenta, a forma de se pintar, o calçado nosso com os dos indianos lá da Índia, nós vamos encontrar muitas diferenças. Mas isto não quer dizer desigualdade, e sim diversidade, no caso cultural e religiosa. Logo, né, estas sociedades, o fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso aos direitos, como dito anteriormente, mas principalmente no acesso a oportunidades. Vamos falar de novo do nosso ministro da Educação, né? Para ele, filho de trabalhador, filho de pobre, não precisa ter a oportunidade da faculdade, né? Basta-lhe um curso técnico para aprender a trabalhar. O sonho, a oportunidade do sonho lhe é cortada. Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos, ou seja, vivem, convivem e crescem num meio social que lhe está disponível, né? É um ciclo vicioso. Esses grupos se mantêm com seus privilégios e num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente por gerações a fio. É aquela história, né, que nós já tivemos também oportunidade de conversar, né? O médico tem filhos e quer que seus filhos também se tornem médicos, né? Por conta do meio social no qual convivem e também por questões de facilitação na passagem da carteira de pacientes ou clientes, se for uma profissão ligada ao comércio, né? Advogados famosos que querem que seus filhos sigam sua carreira, porque fez o sobrenome, né, da família e os filhos herdam toda essa credibilidade. Ou seja, os filhos da elite convivem num círculo virtuoso, fechado, onde todas as oportunidades boas estão às suas mãos. E aí, né, o autor pergunta: a grande questão é: o que fazem aqueles que estão à margem dessa sociedade? Ou seja, e os nossos filhos, os filhos dos trabalhadores, como é que ficam nesta história, né? As pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo, de crescimento profissional, da mesma maneira que as outras pessoas, as pessoas da elite. Nesse sentido, quem é de uma família pobre tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si
certos empregos sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, mantendo seu status social intacto. Por essa razão, a meritocracia é um mito. Meritocracia é aquele sistema que dá oportunidades para quem se sai melhor na sociedade. Já tivemos oportunidade de conversar a respeito disso também, né? Se o teu filho, você trabalhador, só pôde dar a oportunidade de estudar ao teu filho numa escola pública e o teu vizinho abastado, da elite, rico, pôde pagar os melhores colégios particulares para o filho dele, como é que a gente pode colocar estes dois jovens que tiveram oportunidades gritantes, diferentes, e falar, olha, quem conseguir se sair melhor nesta prova aqui tem o emprego garantido? É isso, meritocracia. Quem faz mais, quem sabe mais, quem teve mais, ganha mais. Né? Quem teve menos oportunidade ganha menos, e a gente vê isso se perpetuar. Daí a importância de nós estarmos sempre envolvidos nas questões políticas, porque você, trabalhador, se sente muito cansado para chegar em casa e ainda ter que participar ativamente das questões políticas, você não precisa participar, pode deixar que a elite vai fazer isso por você. Agora, sabe quando que a elite vai defender os sonhos e as oportunidades dos teus filhos, dos filhos dos trabalhadores? Nunca. Estamos cansados, né, de ver que a elite gosta de apontar qual é o lugar do trabalhador. Não é andando de avião, não é usando perfume igual da patroa, não é disputando vagas de bancos de faculdade pública com os filhos dos ricos. Então, se nós, trabalhadores, que somos a maior parte da população e os mais interessados em que esta desigualdade social diminua, nós temos que ir para a luta, da maneira que der, mas não dá para passar, né, a oportunidade da discussão política para as mãos da elite, porque esta discute política, esta prepara os filhos, inclusive para serem políticos, né? E nós nos conformamos aqui com o nosso lugarzinho, né? Que nunca ninguém irá bater na sua porta e falar, olha, você não teve as mesmas oportunidades, mas a partir de agora teu filho está na faculdade, quando ele fizer 18 anos você vai ter um carro novo para dar para ele, a tua filha antes de casar vai conhecer o mundo, vai estudar línguas num país diferente, né? Isso não vai acontecer. Isso, a elite disse que a gente só vai merecer se fizer por onde. Agora, pare você aí, conte o seu saláriozinho e quantos anos você precisaria poupar R$100 que seja por mês para você dar um carro novo para o teu filho quando fizesse 18 anos, ou para poder pagar uma viagem de línguas para a sua filha aprender em outro país. Né? Então é contra isto, contra esta meritocracia que nós temos que lutar todos os dias.
Não há como clamar uma classe social nos bons feitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Um princípio do direito prega em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o intuito de reconhecer como a força das vivências dos locais de origens e da vida social tendem a se manter os mesmos por décadas, ou seja, se perpetuando, né? Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno, que assola boa parte dos países do mundo, até os dias de hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpa a existência da desigualdade num vértice em comum: concentração do dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda, né? A má distribuição de renda, a gente já pode pensar na questão salarial, né? Aqui no Brasil, o trabalho braçal, ele é muito desvalorizado. O trabalho intelectual é mais valorizado. Então, o salário entre estes dois tipos de trabalho são muito diferentes. Algumas das causas da desigualdade são má distribuição de renda e concentração do poder, má administração de recursos, principalmente públicos, né? A gente está cansado de ver aí recursos públicos mal investidos, inclusive quando a gente fala a respeito, né, daquela bolsa que veio na época da pandemia, a gente viu um monte de gente que não precisava desta bolsa se inscrever para ela. Ao invés, né, da sociedade ter a consciência de que existe uma parcela pobre no Brasil que precisa de todos os recursos possíveis disponíveis para ela, principalmente numa época de pandemia, não, ainda quer dar de espertinho e dar mais uma garfadinha nos recursos públicos que deveriam estar totalmente voltados para aqueles que necessitam, né? Vimos uma série de pessoas, inclusive ligadas ao governo federal, fazendo este tipo de coisa, vergonhoso, né? A lógica de mercado do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e os donos da empresa, melhor, também fazem com que essa desigualdade social tenha um reforço, né? Pode perceber, quando chega essa época de inflação, os empresários, os industriários, eles aumentam o preço das coisas, mas não abrem mão do lucro deles, né? Muito pelo contrário, se ele puder mandar funcionário embora, alegando que estamos numa crise, não posso pagar o seu salário, e conseguir que o empregado que fica no lugar faça o trabalho dele e daquele que foi demitido, melhor ainda, porque isso vai aumentar os lucros do empresário, mesmo que nós estejamos passando por uma crise financeira.
falta de investimentos nas áreas sociais, em cultura, em assistência a populações mais carentes, em saúde, em educação. Isso faz com que falte oportunidade boa de emprego. Você sabe qual é um dos termômetros de quando um país está indo bem financeira, economicamente falando? Quando começa a faltar mão de obra qualificada no mercado e o número do desemprego, é claro, esteja bem baixinho. Isto é um grande indicativo de que a economia do país está bem, né? Porque todos estão tendo oportunidade de educação, de saúde e para trabalho também. Existem diversas formas de desigualdade quando se fala em desigualdade social. Ora, o que é social permeia todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Entenda alguns deles, né? E aí a reportagem fala até mesmo da desigualdade social por questão de gênero. Nós vimos durante os governos progressistas que as pessoas ligadas aos LGBTQIA+, alguns deles recebiam uma bolsa, uma ajuda de custo do governo para que a pessoa não tivesse que se dedicar à prostituição para sobreviver. Sabemos, né, que a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa e não costuma dar emprego para aqueles que são diferentes, né, do papai e da mamãe, né? Principalmente se estamos falando de um travesti. Né? A pessoa ela tem que optar a se vestir de acordo com o sexo físico que ela nasceu, ou então ela vai ter dificuldades em arrumar emprego. Normalmente é colocada para fora de casa, né? Então nós tivemos a alegria de termos governos progressistas que viram estas pessoas e que por conta, né, dessa desigualdade social em função da oportunidade de trabalho, de moradia, de educação, acharam por bem ajudar estas pessoas economicamente até que elas conseguissem uma boa oportunidade de emprego sem ser a necessariamente prostituição. Né? Teria muito mais coisas para falar a respeito desta questão da desigualdade social, mas como eu disse para vocês, eu queria que vocês agora pegassem aí o seu celular ou o computador que está do lado, abre aí uma guiazinha e põe no teu site de busca as seguintes palavras: Jornal Nexo Salário. Aí vai abrir uma página que se chama nexojornal.com.br e vem escrito assim: interativo, o seu salário diante da realidade brasileira. E aí ele fala assim pra gente: é senso comum, os rendimentos dos brasileiros são baixos e insuficientes, mas você tem ideia do quanto o seu salário é próximo ou distante em relação ao da maioria da população?
E aí eles criaram, né, uma calculadorazinha na qual você coloca o valor do teu salário bruto, o estado em que você mora e pede para calcular. Aí você vai ter uma noção de quantos por cento no país ou no teu estado ganham mais ou menos que você. Então vamos testar aqui a calculadora. Onde está lá? Qual é o seu salário? Vamos colocar o de um salário mínimo? R$ 1.100. Vamos pensar assim? Espera aí. Vamos colocar um valor qualquer, R$ 1.100. Aí, em que estado você vive? Vamos supor que você vive no Espírito Santo. Calcular. No Espírito Santo, quem ganha R$ 1.100, segundo essa calculadora do Nexo Jornal, ganha menos do que 51% dos brasileiros. Então, olha só, né? Você pode aí colocar o teu salário sem ter que falar para ninguém e calcular e saber qual é a média do salário do trabalhador hoje em dia. Levando em consideração que nós colocamos, né, cerca de um salário mínimo no estado do Espírito Santo, o Nexo diz assim, ó, seu estado, que seria o Espírito Santo, está em 10º lugar no ranking de rendimento médio do país. O seu salário é 3,28% do salário de um deputado federal, os R$ 1.100. E aí ele traz o salário, né, do deputado, tal, e ele faz mais algumas comparações com o salário de juiz, de médico, de professor, né? Então fica aí uma fonte bacana para vocês poderem ter noção, né, dos salários atualmente, o quanto você ganha, se você tá tão fora, né, do salário médio do mercado ou não. Jornal Nexo. E eu vou ficando hoje por aqui e, como prometi no começo do nosso programa, vou tentar trazer um pouquinho sobre a história do Afeganistão amanhã, para que nós possamos entender o que está acontecendo lá. Tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até o momento. Hoje ainda aqui na Rádio e TV Lula na Veia, uma programação de deixar você de boca aberta, sempre trazendo alguma novidade e fazendo você comentar aí a respeito dela. Um grande beijo e até amanhã às 17h15. Tchau!